Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos, então, a mais uma live do Atualização Pendente. Nesse dia de hoje, a gente vai falar sobre uma ferramenta incrível da educação assertiva e que a gente defende muito na atualização, que é o encorajamento. E a gente convidou, então, uma amiga super querida, fisioterapeuta e que exerce muito encorajamento na sua profissão, no seu trabalho, para conversar com a gente hoje. Deixa eu tentar chamar ela aqui, eu acho que ela já está aqui com a gente. Caterine. Olha aí. Bom dia! Bom dia, Tudo, Kati? tudo bom? E com vocês? Tudo tranquilo também. Que Que bom, a bom. gente está muito feliz de estar aqui hoje, de poder conversar contigo, então, sobre essa ferramenta que a gente defende bastante, que é o encorajamento. Queria perguntar para quem já está aqui conosco, acho que é o Ronaldo. Ronaldo, tu nos escuta? Se alguém já está aqui com a gente, pode nos sinalizar, por favor. Se nos vê e nos escuta bem, por favor. Vamos ver aí se está tudo certinho. Está muito escuro. Muito bem. Quem está chegando aqui conosco, então, seja bem-vindo. A gente está muito feliz de estar aqui nessa manhã de novo. Para explicar para o pessoal, Kate, antes da gente começar, então, o nosso bate-papo, obrigado quem está aqui com a gente, Beto, Ronaldo, quem mais já chegou? Raiz, ou não sei o nome, acho que é a Raiz. Sejam bem-vindos. A gente ficou ao longo de 5 semanas, então, trabalhando o que a gente chamou de 5 regras da educação assertiva, que são 5 ferramentas importantes que os pais e mães precisam na nossa concepção para bem educar os seus filhos. Então, a gente falou sobre, deixa eu ver se eu vou lembrar de todas, comunicar, escutar, acolher, tem mais uma, perguntar, e agora a gente está falando, então, finalizando essa nossa semana sobre o encorajamento. E é com muita alegria que a gente traz, então, aqui a Caterine Almeida, para conversar conosco sobre essa ferramenta tão importante. Cati, para começar, eu quero te agradecer muito, então, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. A Cate, para nossa família, tem um papel tão importante, porque o Gael, o meu filho, ele demorou bastante até caminhar, né, até conseguir atingir, então, algumas habilidades importantes, e a Cate foi muito importante nesse processo, então foi a fisioterapeuta que acompanhou ele. Então, a gente tem um carinho muito grande pela Cate, uma alegria muito grande de estar aqui, então, seja bem-vinda, Cate, muito obrigada pelo teu sim. Muito obrigada eu pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou muito feliz por ter podido participar dessa conquista do Gael, né? Acho que foi muito lindo assim, o caminhar do Gael, né? Não só o caminhar de fato, né? Mas a jornada dele, acho que desde cedo, assim, foi muito lindo, Sim. bacana poder participar junto com vocês. É verdade. Obrigada, então, a todos que já estão aqui com a gente. Eu queria pedir para quem já está aqui, se puder ir lá no aviãozinho, então, e encaminhar esse nosso bate-papo para outros pais e outras mães, para que também possam ficar sabendo mais sobre essa ferramenta tão importante na educação de filhos. Se puderem fazer, então, a gente agradece bastante. E começando, então, essa nossa conversa, Kátia, eu queria te perguntar, então, assim, que tu pudesse te apresentar um pouco, dizer, então, quem tu é, dizer o que tu faz, onde tu trabalha, qual a tua formação, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho melhor também. Eu sou fisioterapeuta, como tu já falaste, me formei na Fevale em 2009, já faz bastante tempo. Nessa minha caminhada, eu sempre gostei muito de crianças e de idosos, né? Então, sempre fiquei nessa dúvida e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no MAPAI, aqui em Novo Hamburgo, eu trabalho na APAI, então. E lá eu acho que eu fiquei mais encantada ainda com as crianças e tive com a que era na gestão na época, me convidou, então. Convidou, não, ela me perguntou assim, por que que tu não vai e se especializa, então, em, né, pequenos, né, nas crianças? Então, eu fui atrás e
fiz minha pós, então, em estimulação precoce, né, na clínica interdisciplinar em estimulação precoce. Tenho outras formações, tenho RPG, Pilates com bolas, né, outras coisas assim, mas acho que hoje o nosso foco bastante aqui, acho que a estimulação precoce que vai nos dar essa base dessa conversa, né, que é o Sim. importante, assim. Então, eu trabalho na PAI de Novo Hamburgo, trabalho na PAI de Voti, trabalho numa clínica, onde o foco principal não é crianças, mas todas as crianças que têm chegado, eu que tenho atendido, e tem chegado bastante. Então, tá bem bacana, assim, acho que a minha trajetória tô conseguindo ficar feliz, assim, comigo mesma, acho que Que tá coisa bem. boa. Que legal. Ô, Kati, sabe que uma das coisas que a gente ensina bastante sobre o encorajamento, que eu acho que talvez é legal a gente já falar logo nesse início, assim, às vezes a gente se confunde um pouco quando a gente fala da questão do elogio e do encorajamento, né? Porque o elogio é importante a gente elogiar os nossos filhos, claro que sim, mas encorajar muito mais, e eu vou explicar por quê. Porque o elogio, ele parte de tu falar bem de um resultado que a criança atingiu, né? Então, que lindo teu desenho, como tu tá bonita hoje, tudo isso é resultado, né? E o encorajamento, ele parte dos pais falarem do processo que a criança levou até que aquilo foi construído, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do encorajamento, a gente pode dizer que lindo, como tu usou bonito as cores nesse teu desenho, qual foi a tua ideia, né? Então, é falar do processo todo e não só do resultado. Porque a gente sabe o quanto é importante tudo que a criança levou até chegar lá, né? Quando eu falo do Gael, né? O Gael caminhou um pouco mais tarde do que as crianças geralmente caminham, ele caminhou perto dos 2 aninhos, mas a gente não pode esquecer todo o processo, né? Desde o nascimento dele, o que levou ele a conseguir atingir aquele resultado. E não só o resultado. Então, o encorajamento é isso, é fazer a criança entender que sim, tem todo um caminho até a gente chegar ao resultado. E que é importante ela percorrer esse caminho, não para ela agradar os outros, mas para ela atingir esse resultado, porque é importante para ela, né? Então, essa diferença, pequena diferença entre o elogio e o encorajamento, faz toda a diferença nesse processo, nesse caminho, nesse resultado, né? Sim. E falando disso, eu queria te perguntar, assim, Kate, como que tu percebe a prática do encorajamento na tua atuação profissional? Se tu utiliza isso, se não, se tu pudesse contar um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que eu utilizo bastante, né? Às vezes não só com palavras, né? Que acho que a gente também consegue dar encorajamento sem palavras, né? E como eu trabalho muito com os pequenos, a família participa muito, né? Então eu acho que a família entra junto na sessão, ela tá o tempo todo ali. E acho que é muito importante isso da família passar esse encorajamento para a criança, né? E esse apoio, esse suporte. E eu também, enquanto profissional, também vou passando esse encorajamento, né? Acho que uma das palavras que eu falo muito, que vocês devem lembrar, assim, vamos lá, cara, né? Tu consegue, tu tem condições, né? Porque às vezes a criança não se dá conta de algumas coisas que ela consegue já fazer, né? E às vezes a família também não se dá conta. E a gente está ali para mostrar isso, né? E encorajar a criança a fazer sozinha por vezes, né? Porque às vezes ela consegue fazer com o meu auxílio, mas não consegue fazer sozinha, né? E se ela conseguir, ela vai conseguir sozinha. Então, é esse papel, assim, de estar ali e mostrar que consegue, de encorajar a criança a fazer sozinha, né? De Sim. conseguir fazer as coisas. E Então, esse é também é. basicamente estímulo, né? O que encorajamento, o sinônimo, né? É estímulo, né? Sim. Então, ir convocando, ir fazendo esse papel, né? E sabe que agora, enquanto tu falava, eu me lembrava de outra questão que é importante, talvez a gente falar aqui, que está relacionada ao fato de não fazer pela criança o que ela já consegue fazer sozinha, né? Que às Sim. vezes a gente tem muito isso assim da pressa, e claro que às vezes é mais fácil a gente fazer logo e resolver mais rápido do que esperar a criança fazer, né? Guardar os brinquedos, por exemplo. Às vezes é muito mais rápido o pai ou a mãe guardar o brinquedo e esperar a criança fazer isso, que ela vai demorar mais. Mas o quanto isso é
pequeno, assim, mas muito significativo no desenvolvimento da criança, né? Na autonomia dela, então, no empoderamento dela, né? Nela perceber que ela consegue fazer as coisas sozinhas, que ela pode fazer, a gente permitir que a nossa criança cresça, né? É isso. Permitir que ela cresça e que ela faça as coisas por ela mesma, se ela já tem essa habilidade. Sim, o comer é muito importante, né? Ela comer sozinha vai dar uma sujeirada, né, enorme, mas o quão importante isso também depois vai ser para ela conseguir pegar um lápis e poder escrever, desenhar, né? Então, é coisas que a gente vai tendo nos nossos marcos de desenvolvimento que no futuro também vai nos ajudar, né? Então, disso Com da família permitir, de deixar a criança fazer, né? Então, é muito importante isso. Tu sabe, Kate, que a gente diz bastante no atualização que muito ou tudo do que a nossa criança vai ser quando adulto, a gente planta na infância dela, né? A gente planta na primeira infância, nos primeiros 6 anos de vida em especial. Então, isso também faz muito sentido quando a gente fala do desenvolvimento, né? Quando a gente fala do encorajamento da criança. Então, permitir que ela se desenvolva e se desenvolva bem nesses primeiros anos de vida vai fazer dela um adulto mais confiante, um adulto capaz, um adulto que corre atrás, né, que busca, vai atrás dos seus sonhos, que vai, né, busca os seus objetivos. Então, às vezes a gente não consegue projetar lá na frente, né, a gente pensar, lá na vida adulta, mas tudo que a gente planta aqui, o que a gente faz com a nossa criança aqui desde muito pequena, tem um reflexo lá na frente, né? E eu acho que é por isso o papel tão importante da família dentro do meu atendimento, né? Sim, Porque a criança tá ali e eu não, a gente tem que separar isso, né? Eu sou a terapeuta e a família é a família. A família nunca vai estar dentro do meu atendimento para fazer em casa também o que eu faço, né? Não que não tenha coisas que a família não vai poder fazer, mas eu acho que separar isso. A família está ali para dar o suporte, para dar o apoio, né? Para a criança se sentir segura para fazer, né? Não sim, para a família ocupar o papel de terapeuta, né? Mas e sim sim. para dar suporte para essa criança, né? Que eu acho que é muito importante. Para isso, no futuro, ela saber que tem um suporte para ela em tudo que ela for fazer, né? Que ela tem esse apoio sempre com ela, né? E acho que é desde pequenininha que ela vai sentir isso. Sim, que ela pode contar com alguém, né? Isso aí. Com certeza. E tu sabe que outra coisa que a gente fala também, que agora eu fui lembrando enquanto tu falava, é que a criança ela se enxerga primeiro através do olhar dos seus pais, né? Então, quem são as pessoas que ela mais confia? Né? É no pai ou na mãe, são as pessoas que estão ali com ela, são as pessoas que cuidam dela, né? Que provém para ela o que ela necessita, então são as pessoas referência dela. Se o meu pai ou a minha mãe me diz que eu consigo, que eu posso, vai lá, tu é corajoso, tu é forte, tu consegue, né? Isso já traz para a criança uma sensação de segurança, né? Opa, meu pai e a minha mãe são as pessoas em quem eu mais confio. Estão me dizendo que sim, que eu posso, que eu consigo, que eu vou, então eu posso, eu consigo, eu vou, né? Então a mesma coisa é com as qualidades, com as características negativas das crianças. A gente sempre diz isso, cuidado com o que tu fala pro teu filho, né? Como tu é bagunceiro, nossa, meu Deus, como tu nunca te organiza, como tu é estabanado. E parece que quanto mais a gente fala, mais a criança fica. Por quê? Porque ela está se enxergando a partir do que a gente está afirmando sobre ela. Ela está se constituindo nesse meio, né? Então, o quanto é importante mesmo Agora, esse papel da família. quando tu falou, eu me lembrei assim o quanto. Porque eu pego muita criança com. Quando chega pra mim, tem algum problema, né? Ou tá com Uhum. atraso, ou tem algum. Já tem algum diagnóstico. E o quanto a palavra do médico nesses momentos é difícil, né? Porque às vezes, junto com o diagnóstico, vem umas. Parece que vem uma sentença, né? E o quanto Sim, eu, como terapeuta, tenho que quebrar isso, né? Porque, bom, se ele ganhou um diagnóstico, não é uma sentença, não é por isso que ele não vai conseguir algumas coisas. E isso tem que trabalhar com a família, né? Porque se a família não acreditar que a criança vai conseguir, eu também sozinha não vou conseguir fazer que ela consiga. sim, com Né? certeza. Então, a palavra, ela tem um poder, né? Sim, Que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas o médico, às vezes, nos atrapalha nisso, né?
Porque às vezes, ao dar um diagnóstico, ao falar alguma coisa, ele nos quebra possibilidades também, né? Sim, E de deixar de acreditar naquela criança, e não é assim, né? A gente nunca sim. tem isso para uma criança. É É, com importante. certeza. E o desenvolvimento ele é muito particular para cada um, né? Não quer dizer que uma criança. A gente fala muito sobre o poder do ainda, né? Não quer dizer que uma criança que está com 1 ano e meio, meu Deus, não caminhou ainda, Jesus. Não, ainda não caminhou. Porque o desenvolvimento ele é diferente de uma criança para outra. E enquanto tu falava, eu me lembrava de uma realidade que é muito. Eu sou diretora de escola, né? A maioria aqui já deve saber. E a gente trabalha, às vezes, a gente chega numa situação em que a gente precisa chamar a família para pedir um acompanhamento, né, para que leve num profissional especializado, né, porque daqui um pouco, olha, o esperado para a idade da criança era que ela atingisse esse objetivo e ela ainda não atingiu. E a gente não está vendo que ela está caminhando para atingir o objetivo, então a gente precisa investigar o que está acontecendo. E o quanto é difícil para os pais e para as mães essa aceitação, né? E muitas vezes a gente tem que dizer, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei assim, olha, eu não estou dizendo que a tua criança é mais ou que a tua criança é menos, não é nada disso. Eu estou dizendo que ela tem uma necessidade educativa que é diferente. E quanto antes a gente conseguir entender, mais rápido a gente vai conseguir ajudar essa criança a atingir esses objetivos. Né? Mas que realmente assim, esse peso do diagnóstico tem uma questão assim de meu Deus, e agora? Ah, tá, então ele tem isso, ele é fadado a isso pro resto da vida. Não. Cada criança reage de um jeito, ela se desenvolve de um jeito e não tem que ser igual para cada um, né, Kátia? É. Eu ouvi esses dias de uma mãe, assim, ela tinha uma consulta marcada com a neuro, né? Daqui uma semana, acho que pra frente, assim. E daí ela falou assim, nossa, o que que será que agora a neuro vai exigir da fulaninha, né? Daí eu disse assim, não, porque antes dela começar a vir para atendimento, eu ia lá sempre estava tudo bem, né? Nunca exigia nada dela. E parece que depois que eu comecei a vir fazer trabalho com com a menina, a médica também começou a acreditar mais e a exigir, cada vez que eu vou lá, ela exige algo mais. Bom, agora conseguiu engatinhar, agora vamos lá, vamos ter que caminhar, sabe? Então, assim, é isso de acreditar no potencial, não porque tem um diagnóstico que não vai conseguir as coisas, né? O Claro, diagnóstico exato. é importante, né? Para a gente também saber de algumas limitações, saber que vai ter limitações, mas nem sempre é o que vai nos dizer até onde a criança vai, né? É Sim, importante para nós uma medicação, ajudar, algo assim, né? Mas também não é o fim, né? É o sim. caminho. Ajuda a compreender a criança, né? Ajuda a gente a compreender aquele quadro, aquela criança, enfim, mas não quer dizer que ela tá limitada a uma certa coisa, ela vai chegar até aqui e deu, não, né? Isso Uhum. depende muito do esforço de cada criança, do quanto aquela família vai se dedicar e encorajar ela a atingir esse resultado, né? É muito importante, sim. Eu sempre pego, a família tem que estar junto. Eu sozinha não vou conseguir nada, assim, a família tem que estar junto, tem que dar esse suporte. Com certeza. Tu sabe que a próxima pergunta que eu ia te fazer, a gente meio que já acabou respondendo, mas eu vou fazer igual. Se para ti, assim, qual é a importância desse encorajamento para a família? Assim, é importante, sim, a família deve encorajar. E as crianças que não têm nenhuma limitação também devem ser encorajadas? Muito, muito, né? A criança precisa disso para o desenvolvimento dela, né? Tendo ou não tendo algum diagnóstico, ela precisa, né? Com Ela certeza. precisa ter esse suporte né? Que ela vai conseguir sentar, que ela vai conseguir engatinhar, que ela vai conseguir caminhar, né? Porque sempre a gente está indo, né? No desenvolvimento, a gente sempre está indo atrás de algo, né? Bom, agora sentou, bom, tem que sentar sozinho. Né? E ela precisa né? Tu vai conseguir sentar sozinha, vamos lá. Mas a família também tem que dar esse suporte, né? Tem que deixar a criança ter essas vivências para aprender. Bom, ela vai cair. Talvez Agora, machuque, né? Ou não, mas ela vai cair, né? Não tem como sim, aprender sem cair. E faz sim. parte, né?
Tu sabe, Kate, que agora tu falando, eu lembrei de uma situação contigo, minha e tua, que quando o Gael, quando a gente estava, não sei se tu vai lembrar, mas quando a gente estava nessa situação de fazer o Gael, de estimular o Gael a caminhar, eu achei na internet, olha a mãe louca aqui falando, eu achei na internet um equipamento, não sei como é que chama, mas era assim uma espécie de mochilinha que colocava na criança. E a criança ficava com o tronco dela, assim, então, firmado por aquele. Meio suspense, meio, né? Um Isso. suspense. E aí tinha uma guia, assim, que o pai ou a mãe segurava, que ficava solta, mas se a criança caísse, o pai ou a mãe podia suspender ela e ela não chegava a cair. E eu lembro que eu te mandei no WhatsApp, disse, olha, Kátia, o que eu achei? Será que não pode ajudar o Gael? E daí tu me disse bem exatamente isso, assim. E que foi, para mim, um ensinamento muito grande. Tu disse assim, olha, Carol, cair faz parte do aprender a caminhar, né? E é isso, as quedas que a gente tem fazem parte desse processo do aprender a caminhar. E a gente precisa permitir que a nossa criança passe por isso para que ela também se desenvolva, né? Sim, e faz parte, e até vai nos levar a aquisições motoras para o futuro, né? Assim, tipo, saber se defender. Bom, se um dia eu Claro. tropeçar e cair na rua, eu vou saber que eu tenho que levar as mãos, né, para me defender. E isso a gente aprende com caindo na infância, né? Caindo lá no pequeno. E é Sim, muito isso, né? As famílias têm isso de proteger, de não deixar cair, de não. E eu preciso, sim, esse é o meu papel de encorajar as famílias a não sim, a eles caírem, né? Que sim. tem que ter esse cair. E é muito genuíno, né, Kate? Porque assim, eu trabalho com outras famílias também, então eu entendo e eu passo por isso também em casa, que as famílias querem o bem, né? Não querem deixar suas crianças passarem Não por é nenhuma fácil. necessidade. Mas a gente precisa passar por isso, precisa passar pela dificuldade, né? Precisa ter as quedas para que a gente possa aprender a se levantar, a se defender, como tu mesmo disse, né? É Sim, é verdade. bem importante. E assim, tu falaste da internet, né? E eu brinco com as mães assim, a internet projeta um filho perfeito, que com tal idade vai fazer isso, com tantos meses isso, vai ter que estar segurando. E não, né? Isso é o ideal, é o perfeito e não existe, né? Não existe esse ideal. Então, às vezes, é difícil a gente ter que trabalhar isso também contra a internet, né? Porque, Sim, bom, a influenciadora lá postou que isso aconteceu com tal idade para o filho dela. Bom, mas foi o filho dela, a gente não sabe todo o processo até ela chegar ali, né? A sim. gente tem que ver, cada criança é uma criança e a gente tem marcos que precisa passar e às vezes a gente tem um intervalo ali que não vai ser, que é entre tal e tal idade para ser o ideal, bom, né? Mas talvez vai ser um pouco depois, que foi o caso do Uhum. Gael. A gente tem que ver toda a história, se foi prematuro, tudo isso vai influenciar. Tem que fazer a idade corrigida, e isso a internet não fala, né? Sim. Então, o ideal nem sempre é para todo mundo. E a gente tem que fazer esse papel de estar ali mostrando para a família, encorajando, né? Mostrando que não é assim, vamos lá, é devagar às vezes, né? E isso também, Carol, de mostrar para elas que todo conquista pequenininha, a gente já tem que mostrar o valor para essa criança, né? Bom, hoje ela não engatinhou, mas ela ficou de 4 apoios. Ótimo, maravilha. É isso Uhum. aí. Foi o que ela conseguiu hoje, tem que valorizar isso dela, o hoje, né? Foi o que ela nos Sim. conseguiu dar hoje, então vamos valorizar, que pode ser que no futuro, daqui 2 dias ela vai engatinhar, ou daqui um mês, a gente não sabe. Cada criança tem o seu tempo, e a gente saber também dar esse tempo para a criança, mas não deixar de encorajar ela, né? Uhum. E E o ouvir a quanto criança, né? Sim, com certeza. E o quanto isso é presente, assim, Kátia, de novo eu me lembrava aqui do meu trabalho. Eu trabalho numa escola de educação infantil, então são crianças com faixa etária de até 5 anos, né? Não faz parte do currículo da educação infantil a alfabetização. A alfabetização, ela é exclusiva a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Até porque agora a gente tem 2 anos para alfabetização, que é o primeiro e o segundo ano. Mas o quanto isso é presente nos
os pais, mas quando que vai começar a ensinar a escrever o nome? Mas quando isso? Mas quando aquilo? Mas quando que vai começar a trabalhar as letras? Ai, meu filho ainda não, meu filho já conhece o alfabeto. O quanto a gente fica o tempo inteiro antecipando, porque a gente acha que antecipando os processos da criança a gente vai estar fazendo bem para ela. Quando na verdade, às vezes não é assim. Às vezes permitir que a criança siga no seu tempo, que ela tenha tempo para brincar, que ela tenha tempo para se desenvolver, que ela possa ter uma infância tranquila, que ela não precisa ter essa cobrança. E o quanto a comparação também é uma coisa complicada, né, Kátia? Porque às vezes a gente tem mais crianças na família e primos, por exemplo. Ah, então primos de idade muito similar, daí um já fez tal coisa e o outro não. Aí fica a família naquela angústia. Ai, mas tem que fazer. E às vezes passa para a criança. Vamos, criatura, tua prima já consegue fazer tal coisa e tu ainda não. Né? E aquela criança cresce nessa situação de o tempo inteiro ter que se comparar com alguém. E aí, quando ela chega na vida adulta, às vezes ela é um adulto super competitivo, que exige demais de si, às vezes, mais do que ela pode dar. Tem que estar o tempo inteiro sendo melhor, tendo melhor, mostrando melhor. E aí a gente chega na vida adulta e a gente diz, nossa, como ele é uma criatura competitiva. Só que não se dá conta de que isso foi sendo construído lá desde muito pequeno, né? É. É complicado isso, assim. Até no próprio consultório, né? As mães chegam assim, ai, porque tinha um bebê da idade do meu e já fazia isso. Bom, ele conseguiu antes, vamos caminhar para o teu também fazer isso, né? Mas vamos respeitar ele, vamos deixar ele no tempo dele, né? É Sim. muito importante isso, a gente saber ouvir a criança, né? Mesmo que ela não nos fale, às vezes o corpo dela, né, nos fala. E é importante respeitar ela, né? Não Sim, deixar de incentivar, de encorajar, mas também saber ouvir ela, né? com Acho que certeza. A andam comunicação, ela passa pela fala, mas não é só exclusiva da fala, né? e às vezes não adianta a gente falar, vamos lá, tu consegue, mas o nosso corpo tá mostrando outra coisa para a criança, né? O nosso medo, o nosso receio, isso também vai influenciar, né? Bom, Com só palavras às vezes não adianta. Tem É que. verdade. A, a mãe, quem está lhe dando esse suporte, ela também tem que acreditar que a criança vai conseguir para encorajar ela, né? Então, Uhum. E aí, isso faz parte do teu trabalho, né? Fazer os pais e mães acreditarem nas suas crianças também. sim, muito, assim, eu acho que dá para falar N exemplos, assim, de que eu tive que primeiro encorajar a família a permitir, para depois a criança conseguir algumas coisas, né? Sim. De, bom, Eu ia, cheguei aqui no. Posso falar? claro, eu ia mesmo te pedir para ti, se tu lembrasse de algum exemplo que tu pudesse contar para nós de onde o encorajamento fez diferença. Sim. Chegar assim, a família chegar assim, bom, vim aqui porque não tá segurando a cabeça, né? Vamos lá, o que que tu tá fazendo com ele em casa, né? Tu tá colocando ele bruços? Não, porque eu tenho medo. Mas por que tem medo? Ah, tem isso e isso que, né? Às vezes algo de cirurgia que passou, que, né, não permite, que a mãe acha que não permite poder colocar de barriga para baixo. Ele chora, né? Bom, então vamos lá, vamos ter que trabalhar esse medo na mãe para a gente poder conseguir, porque tem coisas que a gente não vai conseguir se a criança não for possibilitada de passar por essa experiência, né? Sentar também é outra coisa, né? Vamos começar a tirar essas almofadas de trás. Tá na hora dela começar a saber que tem um suporte além das almofadas, que é o suporte psíquico, vamos dizer assim, né? Que ela vai conseguir ficar sentada e não só o físico ali das almofadas, né? Então, ela precisa disso. E aí é isso. E eu trabalho às vezes mais com a mãe do que... Eu falo mãe porque é quem mais vem, né? Já pode ser mãe, pai, tia, avó também participa. Eu sempre digo, pode vir a família inteira, às vezes, para atendimento, que é bom eu ver isso também, como funciona isso na casa, às vezes, também ajuda eu a ajudar a criança, né? Com E é certeza. muito importante isso, assim, da mãe ter esse papel, né? De poder ajudar a criança, porque
é um trabalho conjunto, né? Eu sozinha, já falei isso, vou me repetir de novo, mas eu sozinha não faço nada com a Com criança. A certeza. família tem que estar ali. Tu sabe, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui com a gente antes da gente continuar com o nosso bate-papo, Kati, e dizer que a gente está falando hoje então sobre a habilidade do encorajar, do quanto é importante a gente encorajar os nossos filhos, né? Para quem está chegando agora, porque as lives são assim, às vezes as pessoas assistem um pedacinho, daí entram outras, né? Para quem está chegando agora, então a gente está falando com a Caterine Almeida, ela é fisioterapeuta e ela está falando exatamente com a gente sobre isso, sobre essa habilidade que a gente deve ter e deve estimular nos nossos filhos, de encorajar eles, porque muito do que eles vão atingir na sua vida passa pelo nosso encorajamento. E aí eu queria pedir para quem está aqui, se puder ir ali no aviãozinho encaminhar para os seus conhecidos, para outras mães, para quanto mais gente puder ouvir essa nossa conversa e saber dessa importância do encorajamento, melhor, né? Mais crianças vão estar sendo favorecidas nesse sentido. E, Kátia, enquanto tu falava das questões ali de novo, do testemunho das famílias dentro do teu atendimento, eu lembrei de outra situação que aconteceu comigo, que quando o Gael veio para nós, o Gael é meu filho adotivo, eu já contei isso aqui outras vezes, ele veio para nós com 6 meses e ele ainda, a Kate conheceu ele antes de mim ainda, né, Kate? Ele veio para nós com 6 meses e ele não tinha nenhuma estrutura, né? Então, a cabecinha dele era uma cabecinha molinha de um bebê recém-nascido. E ele fazia fisioterapia respiratória, porque ele teve sérias complicações respiratórias, enfim. E eu um dia levei ele para a clínica de fisioterapia, onde ele fazia fisioterapia respiratória, e eu tirei ele do carro, e como toda mãe, né, super protetora, ainda mais eu que era mãe de primeira viagem, estava ali mergulhado naquela situação, assim, de primeiro, né, começando a minha imersão ali, eu tirei ele do carro assim, ó, bem assim, segurando ele aqui nas costinhas, ele viradinho para trás e eu apoiando a cabeça dele. E eu entrei na clínica de fisioterapia e a fisioterapeuta, a tia Ana, da Fisiovida, ela disse para mim: ô mãe, pode largar esse pescoço aí. Bem assim ela me falou. Como é que tu acha que ele vai aprender a firmar a cabecinha se tu ficar segurando a cabeça dele o tempo inteiro? E aí, na hora eu me assustei e disse, nossa, mas como eu vou largar se ele não tem estrutura ainda, né? Mas daí o fisioterapeuta falou, eu larguei. E dito e feito, foi questão assim de 2, 3 dias depois ele começou a firmar a cabecinha e conseguir fazer esse papel, assim, né? Deixa eu tentar ver que alguém disse que meu fone tá dando um pouco de interferência. Melhora se eu segurar assim? Avisa aí, por favor, Chay. Valeu pela dica. E isso aconteceu assim muito, sabe, comigo assim. E ela me deu essa dica: opa, permite que a tua criança tenha as condições, né? Que daí ele vai fazer, mas se tu não permitir, vai ficar difícil, né? Sim, e ela precisou te dizer isso, né? Sim, sim, faz parte do teu trabalho também, Joia. Obrigada. Ela falou que melhorou. Kati, queria ainda te perguntar se faz sentido para ti essa diferença do elogio e do encorajamento. Vou relembrar para que se alguém chegou aqui depois. Eu falei lá no inicinho da nossa live que o elogio, ele passa da gente valorizar só o resultado, né? Então, quando a gente diz, nossa, que desenho lindo, nossa, que legal que tu conseguiu fazer, olha só, a gente está falando do resultado, né? Do que a criança conseguiu fazer. E o encorajamento, ele fala sobre a gente valorizar todo o percurso que a criança levou até atingir aquele resultado, né? Então, a criança fez um desenho bonito. Olha que legal, que bonito, que legal que tu usou as cores desse jeito. O que tu pensou quando tu usou essas cores? Olha como o teu traçado aqui foi bonito, né? Então, falar de todo o percurso que ela levou até chegar no resultado. Então, se faz diferença para ti, então, faz sentido para ti essa diferença do elogio e do encorajamento? E por quê? Faz sentido sim. Eu acho que a gente precisa elogiar, precisa, né? Precisa mostrar, mas a gente também precisa encorajar para chegar naquilo que a gente vai elogiar, né? E é um percurso que a criança vai precisar passar, né? Eu falo bem motoramente, assim, né? Porque assim, pequenas coisas que ela vai fazendo, um dia vai chegar a fazer com que ela consiga o que a gente está pretendendo, né? Bom,
Bom, hoje ela ficou num joelho, o resto ficou meio caído, assim, meio, né, tentando ficar de quatro. Bom, a gente tem que dizer que isso faz parte, vamos lá, daqui a pouco tu vai conseguir ficar com de quatro, né? E isso é importante no processo, é saber valorizar o que a criança está fazendo cada etapa, né? E encorajar ela a seguir adiante, né? Tem uma mãezinha aqui, a Chay, que é a esposa do Grilo, que não pôde estar aqui com a gente hoje de manhã, né? Que faz esse trabalho comigo no Atualização Pendente. Ela escreveu aqui para nós e como é difícil permitir que eles caiam e se machuquem, né? Justamente por causa desse nosso instinto de proteção, né? De proteger o tempo inteiro, de não permitir que eles passem por dificuldades, mas isso é exatamente isso que faz com que a criança possa evoluir no processo de desenvolvimento, né? E isso, A assim, gente falava sobre isso. para uma criança dita normal já é difícil, imagina quando tem um diagnóstico por trás, né? Então é um trabalho bem de formiguinha que a gente tem que ir trabalhando e trabalhando com a mãe, né? É encorajar essa mãe a deixar, né? Porque o diagnóstico pesa muito, assim, né? Para a criança que é dita normal, às vezes demora ou é mais difícil, né? Para quem tem diagnóstico, vai demorar um pouquinho mais. E vamos lá, vamos seguir, vamos continuar, que ela vai conseguir também, né? Sim, é verdade. E ela mesma fez mais uma pergunta aqui para nós no chat da live, que ela disse que em algum momento esse encorajamento pode deixar a criança, no caso, soberba, de tanto ouvir sobre o seu esforço, sobre as suas capacidades, ela achar que ela é uma super criança. O que que tu acha, Kate? Bom, eu acho que não, né? Porque a gente também tem que saber pontuar. Bom, hoje tu não conseguiste isso, né? Mas vamos lá, vamos conseguir. Amanhã, quem sabe a gente consegue. Então, não só mostrar, encorajar também é mostrar o que ela não conseguiu às vezes, né? Uhum, Então, mostrar para ela que talvez que ela tem condições de conseguir e que ela precisa ir adiante. E vamos lá, não só bom dizer que sempre tudo que ela fizer tá bom. Não, não é isso, encorajar, eu acho que não é isso, né? É uhum, mostrar para ela que sim, que ela tem condições de fazer algo melhor e talvez ela não seja só ela melhor, né? Assim, que tem coisas uhum. que vai passar, outros vão conseguir melhor, bom, mas tem uns que vão ser melhor em matemática, outros em português, e ela vai ter que saber disso também, né? Sim. A questão de encorajar não é quer dizer que a gente não vai dizer os negativos também, né? Sim, é que o encorajamento ele parte das habilidades da própria criança, né? Então, se ela Uhum. está atingindo tal coisa, a gente encoraja para que ela continue se desenvolvendo, né? Então, olha só que legal, eu vi que tu chegou até aqui. Olha só, tu tirou 10 na prova, ou tu tirou um 6 na prova, por exemplo. Não foi a melhor nota, mas tu te esforçou bastante, eu vi que tu estudou bastante. Então, nesse momento foi o melhor que tu pôde dar, mas eu sei que tu consegue atingir uma nota melhor se tu te esforçar ainda mais, se tu continuar nesse processo. Então, o encorajamento, ele parte das habilidades da própria criança, né? Então, não de comparar ela com as outras crianças, que era o que a gente falava antes, né? Mas de Uhum. encorajar ela a se superar. Ela tem que fazer o melhor por ela, não por causa dos outros. Ela faz o melhor e ela atinge os objetivos para que ela se supere, né? Para que ela se sinta orgulhosa. Então, É, a gente. Essa. Fala, Kate. falando assim, me lembrei bem do Gael, né? Mas assim, que ele conseguia caminhar se segurando no sofá, né? E bom, a gente dizia que bom, Gael, tu tá vendo, tu consegue caminhar, mas agora você tem que caminhar sem se segurar no sofá, né? Então vamos lá, e acho que é isso, né? Mostrar para ele que bom que ele estava conseguindo caminhar, se segurando no sofá, mas tem algo além que a gente precisa encorajar ele a fazer também, né? Acho que Isso. vai isso, né? E muito mais do que a gente dizer para a criança, nossa, eu estou orgulhoso de ti, eu estou orgulhosa de ti,
tu deve estar orgulhoso de ti mesmo pelo que tu atingiu, né? Porque a criança tem que atingir os objetivos não para satisfazer a vontade de alguém, mas para que ela se sinta satisfeita com ela mesma, né? Então, acho que aí que tá o grande pulo do gato em a criança não se sentir uma super criança. Ela vai ficar feliz com ela mesma pelo resultado que ela atingiu, né? E aí tem essa questão bem importante de não criar um adulto que tem que o tempo inteiro atingir os objetivos para mostrar para alguém, para satisfazer as vontades de alguém. Não, é para si mesmo, né? É para mim que eu faço isso, eu busco isso pro meu propósito, né? Para atingir os meus objetivos. Se a gente, agora tô falando, me veio assim, bem desde do bebê até, né, nós ir crescendo, assim. E enquanto bebê, a gente precisa disso, né? Do gozo do outro, né? Deixar o outro feliz para a gente conseguir algo, né? Que é a função materna, assim, que a gente fala, né? O papel da mãe, da criança, dos pequenos. No início é reflexo, né? Que a criança tem do sorriso. Vamos pegar o reflexo do sorriso, né? No início a criança tem o reflexo do sorriso e ela vai sorrir e a mãe vai tomar aquilo como se fosse um sorriso para ela, né? E ela vai fazer cosquinha no pé para ele sorrir, e ela vai. E a criança vai cada vez sorrindo mais, vai saindo do reflexo e sendo algo dela para fazer a mãe feliz. E Uhum. aí a gente também precisa cuidar para não ficar só nisso, né? Da criança sair desse papel de só satisfazer a mãe. E aí entra, às vezes, o papel, a gente fala da função paterna, né? De dar esse Uhum. corte, bom separar essa mãe dessa criança. Que também, se a gente deixar isso sempre acontecer, da criança sempre só satisfazer a mãe, algo também não vai dar bem, né? Algo também vai ser complicado. Então, precisa a criança saber que, bom. Uh, eu precisei disso, não, ela não vai sabendo consciente, né? No inconsciente a gente vai começando a perceber isso. Bom, antes eu fazia para satisfazer minha mãe, mas agora eu vou precisar fazer por mim, né? Então, Uhum. bem isso Parte do também. papel da família, né, Kátia? Parte da Parte do papel família. da família fazer esse processo, né? Isso Essa aí. passagem, né? Com certeza. E o Ronaldo escreveu ali, Kátia, nos comentários, eu não sei se tu consegue ver, mas para mim aparece os comentários que a gente conversava bastante quando o Gael caminhava no sofá lá em casa, enquanto a gente fazia esse trabalho com ele, a gente dizia, e a gente colocava apoio para ele subir no sofá, para ele aprender a botar o pezinho em cima e subir no sofá. Lembra disso, Kátia? E a gente dizia, um dia a gente vai se arrepender disso, pois já chegou. Agora ele pula no sofá, ele sobe no encosto no sofá e desce. Esses dias ele estava na janela, em cima da mesa, assim vai. Então, é dar a oportunidade da criança de atingir o seu objetivo que ela vai adiante, né? Ela vai seguindo. E o Ronaldo lembrou que esse dia já chegou. Que bom que chegou, né? Demorou um pouco, mas chegou, né? Kati, a É, gente já tá indo, infelizmente, pro finalzinho da nossa live, ver que passa super rápido, né? Quando a gente conversa sobre as coisas que a gente ama, principalmente, né? Passa ligeiro. E eu queria ainda te fazer mais uma pergunta, que é assim, no desenvolvimento infantil, na tua opinião, como os pais podem usar o encorajamento no dia a dia, na prática? Tem alguma dica que tu pode dar, assim, que tu acha que é legal os pais utilizarem? eu acho muito importante isso, né? Dos pais estarem ali encorajando os filhos no desenvolvimento, né? Acho que tudo que a gente foi falando, assim, acho que vem, nos remete a essa pergunta, assim, porque isso de encorajar também dar possibilidades para ele, né? Que às vezes não adianta a gente dizer, vamos lá, tu consegue caminhar e comprar a mochilinha para ele caminhar com a mochilinha nas costas para não cair, sabe? Acho que é isso, assim. Eu me lembro, assim, que quando eu estava na aula, assim, a professora mostrou um quadro pra gente do Van Gogh, e acho, assim, quem tiver aí e querer procurar, que é os primeiros passos de Van Gogh, e ele mostra assim, a gente supõe que é uma família, né? Tá a mãe segurando a criança, assim, mais atrás, agachadinha, e o pai na frente, de braços abertos, esperando a criança vir caminhar até ele, né? E eu acho que é muito isso, né? Talvez eles não vão falar nada, mas e a criança vai caminhar até ele, né? Então acho que é isso, assim, da gente ir dando esse encorajamento não só com palavras, mas com gestos, com possibilidades para essa criança, né? E acho muito bacana disso, assim, de ver essas cenas assim.
do pai estar acreditando nessa criança e passando essa confiança que ele vai conseguir, né? Então é isso, eu Uhum. acho que é bem isso, assim, a família tem um papel fundamental nisso, assim, né? Que a Tem criança por uma, si não vai conseguir, né? tem uma frase, que agora eu não vou saber exatamente como é, mas a ideia central dela que diz que em uma criança ou em um adulto bem-sucedido, ou uma criança que atingiu um objetivo, é porque antes os pais acreditaram nela primeiro, né? Então, acho que talvez a gente pudesse resumir essa nossa live falando sobre essa questão do encorajamento, que é valorizar todo o processo e não só o Uhum. resultado que a criança atingiu, mas acreditar de verdade na sua criança primeiro, né? A gente primeiro precisa acreditar no nosso filho para que a gente possa fazer com que ele acredite em si mesmo. Porque, como a gente falou muitas vezes aqui na nossa live, a percepção que a criança vai ter sobre si mesma parte do que os pais acreditam dela, né? Parte da ideia, da concepção que os pais têm sobre ela também. Então, isso a gente precisa primeiro construir essa imagem positiva da nossa criança, mostrar para ela quais são o que a gente espera dela também, falar para ela, e não só com palavras, né, Kati? Não Sim. adianta eu dizer para minha criança, ai filho, tu consegue, completamente desanimada ou desacreditada, né? Na minha linguagem corporal. Eu preciso sim, de fato, Também. o meu corpo tem que falar isso também, né? Uhum. Especialmente em crianças muito pequenas, onde a linguagem corporal ela é muito mais significativa do que a linguagem falada, né? Eles não têm, às vezes, compreensão do que a gente está falando, mas eles têm compreensão do que a gente está sinalizando, né? Do que a gente não está falando, mas está expressando para a nossa criança, né, Kati? E eles entendem, né? Entendem tudo e isso vai pesar para eles, Com né? certeza, com certeza. Então é isso, reforçando então a imagem que a criança vai ter de si mesma, ela passa primeiro pelos olhos dos pais. Então, cuidado com o que tu tá falando para tua criança, com o que tu tá pensando da tua criança, porque pensa comigo, quem está chegando agora. Se a pessoa que quem ela mais confia, que é o pai ou a mãe, está dizendo ou está sinalizando que ela é uma criança estabanada, que ela é uma criança desorganizada, que ela é chorona, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquele outro, ela vai aos poucos se tornando, porque é a imagem que a gente está passando para a nossa criança dela mesma, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente faz isso. O que a gente diz para nossa criança, o que a gente fala, o que a gente sinaliza para ela, porque ela se enxerga a partir das concepções que a gente tem sobre ela mesma. Então, quanto mais coisas boas tu puder dizer pro teu filho, né, Kati, melhor. Quanto mais puder encorajar a criança a atingir os resultados, a passar pelos processos que às vezes são longos, às vezes não é rápido, não é de um dia para a noite que uma criança aprende a caminhar, não é de um dia para a noite que uma criança aprende a escrever, ela precisa passar por esse processo, né? E tudo na vida é assim, né? A gente vai construindo dia a dia, tijolinho por tijolinho, até a gente chegar no resultado. E aí sim a gente vai ter pessoas, depois, quando adultos, que não desistem tão rápido, que entendem o valor do processo, que entendem a importância disso. E por isso que a gente diz que o encorajamento ele é tão poderoso, né, Kate? Porque ele tem Sim. esse poder de construir isso na criança que tem um valor muito grande. Eu acho que isso, e falar com a criança, né? Explicar para ela. Bom, amanhã tu vai ter que fazer exame, né? De sangue, vamos dizer, né? Que é algo que só a criança sofre. Mas vamos lá, mãe, explicar, antecipar para ela, né? Bom, amanhã de manhã a gente vai acordar, nós vamos precisar fazer, tirar sangue, vai doer um pouquinho, mas a mãe vai estar lá contigo, né? Tu vai conseguir. Eu acho que isso, né? Falar com a criança, não a criança entende, né? Acho que a gente precisa colocar para a criança também, né? E Uhum. assim, eu acho que uma coisa que eu queria deixar assim, brinquem muito com seus filhos, né? Acho que isso faz parte do desenvolvimento e a criança aprende muito brincando. Que acho que é outra coisa que a gente poderia ficar horas falando, que é sobre o brincar, né? E acho que é isso, assim, né? Encorajar e brincar com os filhos, eu acho que é muito importante, assim. Eu penso Às que vezes a gente pode terminar.
Não, eu ia dizer que eu penso que isso a gente não pode deixar de fazer, né? De brincar. A gente não entende, às vezes, a seriedade do brincar, né, Kate? É, Porque a gente acha, isso aí é coisa de criança, não tem nada, não tem nada que está sendo construído ali, ela está simplesmente brincando, mas simplesmente brincando ela está se desenvolvendo. Né? Então, a gente precisa primeiro dar a oportunidade para nossa criança de brincar e segundo, brinca com ela também, porque a gente vai é. estar criando o que a gente chama de tempo de qualidade, né? E esse tempo de qualidade em família ele constrói muito, muito, muito. E depois passa tão rápido essa nossa infância que a gente sente tanta falta e vai pensar, meu Deus, por que que eu não me organizei melhor, né? Por que que eu não Uhum. tirei um pouco mais de tempo? A questão do falar e do antecipar para a criança é tão uma regra tão simples, né, Kate? Mas se a gente está o tempo inteiro correndo, a gente não tem tempo para nada, e a criança vai nessa onda frenética da nossa vida, e a gente não para simplesmente para conversar e antecipar para ela: olha, hoje a gente vai fazer tal coisa, a gente vai na casa da vovó, a gente vai fazer vacina, a gente vai isso, vai isso, vai isso, vai isso. Quanto mais a gente consegue organizar a rotina da nossa criança com antecedência para ela, mais segurança ela vai ter, melhor ela vai passar por todos esses processos, porque a criança precisa se sentir segura, Isso aí, né? isso É aí. isso. É isso. Bom, Kati, tá acabando já. Olha só como passa rápido. Eu queria, antes de deixar tu dar as tuas últimas palavras aí pro pessoal, te agradecer de coração a tua disponibilidade. Eu já te disse que tu é uma pessoa super importante para nossa família, que participou desse processo com o Gael, né? Até a caminhada dele. A gente teve um relacionamento de alguns anos aí, né? Acho que uns 2 aninhos mais ou menos, quase, 1 ano e meio mais ou menos. E eu fiquei muito feliz, assim, logo quando a gente pensou nessa live do encorajamento, com quem a gente vai falar sobre o encorajamento, logo eu disse, a gente precisa fazer essa live com a Kati, porque a primeira pessoa que me veio na cabeça quando falou de encorajar é na Kati. Então, assim, eu fiquei muito feliz de dividir essa 1 hora contigo. Ronaldo mesmo escreveu aí que a gente tem um carinho muito enorme por ti. Eu fiquei muito feliz de dividir essa hora contigo. Eu acho que todo mundo que passou por aqui, os que ainda vão assistir, porque a gente nunca sabe até onde vai chegar essa nossa live, né? Com quem vai chegar. Uhum. Eu acho que vai agregar muito na paternidade e maternidade dos pais e mães que passarem por aqui, eu tenho certeza. E aí queria te passar essa palavra que tu pudesse dizer então assim as tuas últimas, tu já falou um pouquinho, mas que tu pudesse então dizer então as tuas últimas considerações sobre essa live e aí tu te despedir do pessoal também. Então tá, acho que é importante deixar que os pais não desacreditem nos seus filhos, né? Que eles encorajem eles a conseguir as coisas, que eles deem esse suporte e que estejam junto com os filhos, né? Acho que isso é muito importante, né? Acho que estar junto já valia de muito, assim, né? Esse suporte que a criança precisa no início e sempre, né? E é isso, eu acho que quem quiser também me procurar depois no pessoal, se quiser tirar alguma dúvida, perguntar, fico super aberta, assim. É algo que eu gosto de falar, de conversar, é sobre criança, né? Então, estou super aberta e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre uma coisa tão importante, né? E é Com isso, muito certeza. obrigada. Também tenho um carinho Valeu, cara. enorme pela família de vocês. Não, nunca vou me esquecer desse caminho que a gente seguiu juntos. Foi muito bonito. Uma família muito presente, que ajudou muito, assim, tem um papel fundamental. Acho que foi muito bacana, assim, também, esse carinho. Obrigado. Valeu, valeu de coração. O Ronaldo disse que o Gael tá mandando beijo pra mamãe e pra tia Kate. Ah, outro Beijo, Gael! beijo, Gael. Gente, muito obrigada então a todos que estiveram aqui com a gente, participando dessa live. Teve muitas pessoas que escreveram ali, foram, é isso, é verdade, realmente é importante o encorajamento. Então, quem assistiu a live até aqui, se puder depois ir lá no aviãozinho, encaminha ou marca alguém nos comentários, alguém que você acha que é importante, de repente, que escute sobre o encorajamento, alguém que precisa ouvir essa live. Então, nos ajuda a fazer com que essa nosso bate-papo chegue
chegue em mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a ele, mais crianças estarão sendo encorajadas no seu desenvolvimento. Então, se puderem nos ajudar compartilhando, a gente agradece de coração. É uma alegria muito grande para a gente fazer esse trabalho, assim, né? Para mim e para o Grilo do Atualização. A gente faz isso porque a gente de fato ama poder trabalhar com pais e mães e poder ajudar os pais e mães nesse processo que a gente chama de educação assertiva, né? Que é uma educação que acerta com os seus filhos. E a gente fica muito, muito feliz, então, de poder partilhar esse momento, essa live com a Kátia. Obrigado a todos de coração. Um bom final de semana, um bom domingo, um bom dia. Não sei que dia que você vai assistir, né? Então, um bom dia para vocês e até a nossa próxima oportunidade. Valeu, Kátia, de coração. Um beijão. Beijo, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Até mais. Até mais.